Destino: a Lua. 8 anos, legiões de homens, cientistas espaciais brilhantes, gigantes da indústria e milhares de engenheiros. A tecnologia criada por eles era potente, inovadora e perigosa. Logo, 3 homens corajosos entrariam no foguete e por um instante precioso o mundo se uniria maravilhado. Hoje, em Maravilhas Modernas, Apollo 11. Maravilhas Modernas. 16 de julho de 1969, 9 horas e 32 minutos. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. O colossal foguete Saturno V preparava-se para lançar 3 homens na órbita da Terra e avançar até a Lua. 10, 9, ignition sequence start. Controladores tensos faziam a contagem regressiva deste voo épico do programa Apollo, a primeira tentativa de pisar na Lua, e a nave preparava-se para rasgar os céus com 3.375.000 quilos de propulsão. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Com ela, iam as esperanças e sonhos de milhões de americanos e do mundo todo. Dentro do foguete, naquela manhã de julho, estava um dos maiores cientistas da NASA, o Dr. Edwin Buzz Aldrin. I certainly didn't come away with the impression that the ride on the Saturn was at all a wild ride. It was just a smooth movement back, all of it really during first stage. O programa Apollo havia sido anunciado ao público 8 anos antes, em maio de 1961. O cenário foi uma sessão conjunta do Congresso. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Com isso, o programa espacial americano recebeu seu maior desafio: colocar um homem na Lua. This program had been established by President John F. Kennedy as a response to the Soviet challenge to demonstrate America's superiority, and in particular the superiority of a free and open society. What America can dare, America will do. The Soviets had beat us with the first satellite, Sputnik. And that had been a tremendous shock to the national psyche in this country. As Kennedy took office in the spring of 1961, they beat us again with the first man in space, Yuri Gagarin. Quando Gagarin foi lançado em órbita, ficou claro que os americanos haviam ficado para trás. After Gagarin's flight, Kennedy asked his advisors, what can we do in space that would be dramatic, where if we tried as hard as we could win, and the Soviets wouldn't. Apenas 3 semanas após o voo de Gagarin, a NASA tentaria o primeiro voo espacial tripulado dos Estados Unidos. Em 5 de maio de 1961, Alan Shepard subiu até o foguete auxiliar Redstone e entrou na cápsula do programa Mercury para um voo suborbital de 15 minutos. Na época, a Lua ainda parecia muito distante da Terra. Shepard voou por breves 15 minutos em uma trajetória suborbital a uma altitude de 185 quilômetros. Mas o Redstone era pequeno demais para ir até a Lua. O passo seguinte para um voo tripulado para a Lua foi o projeto Gemini. De 1964 a 1966, a tecnologia de navegação e engate para uma viagem até a Lua seria aperfeiçoada. O Titan II, maior e mais potente que o Redstone, gerava cerca de 193.000 quilos de propulsão. Mas para ir até a Lua, era preciso um foguete bem maior. Well, we need a very large, reliable booster in the class of over 1.3 million
pounds of thrust per engine, because that was a leap from 400,000 pounds to, almost a factor of 3 or 4 to anything that we had built in terms of size. But that's what was required for the Apollo program. O F-1 usaria querosene e oxigênio líquido, ou um oxidante para a combustão. Versões anteriores do F-1 eram instáveis e perigosas. Eram necessárias mudanças. The analysis done without benefit mostly of computers, but using slide rules and desk calculators. A lot of it was trial and error. Frankly, the existence of all the computers now doesn't change that too much. It's a brand new field doing something that hasn't been done before. There's no textbook on how to build an F-1 engine. Em 1966, o F-1 passou a ser um dos motores de foguete mais seguros já feitos. 5 motores F-1 agrupados em um tanque enorme compunham o primeiro módulo do foguete Saturno V. Só esse módulo tinha 10 metros de diâmetro e 40 metros de altura. Os motores geravam mais de 160 milhões de cavalos. O Saturno era um foguete gigantesco e tinha a potência de mais de 540 caças a jato. Norman Mailer wrote, after watching the Apollo 11 launch, that mankind had finally found a way to talk to God. Dentro dos tanques do foguete, 2 milhões de litros de querosene e oxigênio líquido foram devorados em 2 minutos e meio. As bombas que levavam o combustível à câmara de combustão tinham a força de 30 locomotivas a diesel. Em sua breve vida, o primeiro módulo aceleraria o foguete a uma velocidade de mais de 9.600 km por hora. Mas o foguete Saturno V tinha 3 módulos. O segundo e terceiro módulos ficavam acima do primeiro. Ambos eram movidos por um motor muito mais avançado, que utilizava os combustíveis mais potentes já conhecidos, hidrogênio e oxigênio. O motor chamava-se J2. O segundo módulo tinha 5 motores J2 e queimava 1.400.000 litros de combustível em apenas 6 minutos, permitindo que a nave atingisse a velocidade de 24.000 km por hora. O terceiro módulo, ou S-4B, tinha um motor J2. Esta usina de força levaria a nave a orbitar ao redor da Terra a uma velocidade de 28.000 km por hora. Estes motores estavam prontos para voar e a Apollo 11 passava por testes finais em 1967. Mas uma falha trágica estava prestes a ocorrer no programa Apollo. Em 27 de janeiro de 1967, o inconcebível aconteceu. Apollo 1 was just one of a regular series of tests as we were preparing for the first Apollo manned mission. Grissom, White, and Chaffee had been together and working and training. They'd spent a lot of time here at the Cape. That particular day, things were not going well. Gus Grissom, veterano dos programas Mercury e Gemini, era um dos astronautas mais experientes da NASA e um dos mais pitorescos. O Ranzinza, como era chamado, não estava contente com a falta de progresso naquele dia. Com ele estavam Ed White, outro veterano do Gemini e primeiro americano a viajar no espaço, e o tímido novato Roger Chaffee. We were looking to wrap it up when I'll never forget, it was 6:31 p.m. and we all heard the same thing, fire in the spacecraft, and it just stunned everybody. They decided to turn off all the phones, and I went to the launch director and said, I've got to have a phone because I've got to get the word out to my people to plan and that type of thing. We wanted to check on the status of the crew, although it was pretty obvious that something horrendous had happened. Foi o pior acidente do programa Apollo. O primeiro projeto do módulo de comando tivera muitos problemas. Um deles relacionava-se à combustão. Naquele dia, os astronautas Grissom, Chaffee e White trocaram suas vidas por um novo projeto da cápsula da Apollo. Em poucos meses, a NASA terminou as investigações e a Rockwell corrigiu as deficiências. O novo módulo de comando era melhor em vários sentidos. Com 2 milhões de peças, 566 botões e mais de 24 quilômetros de fiação, era a nave espacial mais complexa já construída. A nova cápsula ligava-se ao módulo de serviço que abrigava o suporte de vida para a tripulação, assim como o motor do foguete e o combustível necessário para entrar e sair de órbita.
O módulo de serviço era abastecido por combustível criogênico que precisava de isolamento. Os tanques de combustível eram tão bem projetados que, se colocados em temperatura ambiente, o combustível levaria 9 anos para ultrapassar a temperatura de 0 graus. As missões Apollo de 2 a 6 seriam testes não tripulados do Saturno V, com módulos de serviço e comando e o módulo lunar. O complexo dos módulos de serviço e comando foi testado pela primeira vez com astronautas a bordo em outubro de 1968, no voo orbital da Apollo 7, o primeiro voo tripulado da Apollo. Meses depois, pouco antes do Natal de 1968, a Apollo 8 tentaria um voo ousado. Chegar à órbita da Lua sem um módulo lunar era uma missão arriscada. Os Estados Unidos competiam com a União Soviética e queriam que a Apollo chegasse à órbita da Lua antes que os soviéticos. Se algo tivesse dado errado com o módulo de comando ou de serviço e sem o salva-vidas do módulo lunar, os astronautas poderiam não ter voltado para casa. Após o retorno triunfal da Apollo 8, foram feitas mais 2 missões para testar aspectos críticos do pouso na Lua antes da Apollo 11. A Apollo 9 testou o módulo lunar, ou LEM, na órbita da Terra, além da nova roupa espacial. Então, a Apollo 10 chegou com o módulo lunar a apenas 15 quilômetros de distância da superfície da Lua. Era suficiente para pousar. Mas após circular ao redor da Lua, os astronautas retornaram ao módulo de comando e foram embora. A tentativa de pouso ficaria para a próxima missão, a Apollo 11. Em 17 de julho de 1969, a Apollo 11 estava prestes a cumprir sua missão. Os astronautas ligaram o motor do terceiro módulo para deixar a segurança da órbita terrestre e se dirigir para a Lua. O S-4B entrou em combustão e mandou a nave para a órbita lunar a uma velocidade final de 38.400 km horários. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Os 3 astronautas então atravessavam o vácuo de 400 mil quilômetros entre a Terra e a Lua. O comandante Neil Armstrong era um homem tímido e bastante reservado, mas frente às câmeras, no espaço, era todo sorrisos. The Apollo 11 crew really had 3 very different kinds of people. Neil Armstrong, very intelligent. Mike Collins even referred to his towering intelligence. He lived it, he breathed it. He'd been obsessed with aviation since he was a small child. A inteligência era algo que ele tinha em comum com outro tripulante, Buzz Aldrin, o piloto do módulo lunar. I think the word that comes to mind when I think of Buzz is complex. It's somebody who just is able to think on levels that most of us wouldn't even try. Ele criou um método para realizar a acoplagem espacial sem a ajuda do computador, caso necessário. How could you do it with only line of sight and maybe radar ranging information? How could you process this to make corrections to stay on an intercept trajectory? A teoria desenvolvida por ele em seu doutorado no MIT ajudou no desenvolvimento da técnica de acoplagem em órbita tanto da Gemini quanto da Apollo. E por fim, havia o piloto do módulo de comando Mike Collins. Mike Collins is really kind of the counterweight to Armstrong and Aldrin on this crew. He's the one that you could imagine sitting down with and having a beer and just having a really great connection with. A espaçonave em que viajavam foi um grande salto em relação às cápsulas da Mercury e da Gemini. Era maior e mais eficaz. The command module itself was still incredibly complex. I mean, if you look at just this cone-shaped craft that had to be crammed with all these different systems, you know, the environmental control system to provide the oxygen and the cabin atmosphere and keep the astronauts comfortable and maintain the pressure inside the cabin. And then attached to that command module, the service module, this cylinder that contained the main rocket engine that they would get into and out of lunar orbit.
O motor do módulo de serviço era responsável por colocá-los na órbita lunar e, sobretudo, por tirá-los de órbita e mandá-los de volta à Terra. 3 dias após o lançamento, Collins ligou o motor e a propulsão de 9.500 quilos reduziu a velocidade da nave, fazendo com que entrasse em órbita lunar. And the engine was designed beautifully with as much simplicity as possible. It was an engine that used the fuel that was called hypergolic. Hypergolic fuel is fuel that will ignite on contact, so you don't need an ignition system. A Apollo 11 estava em órbita lunar. A viagem fora longa e eles se preparavam para prosseguir à fase seguinte da missão, tentar pousar na Lua. Mas pilotar os módulos de comando e lunar envolvia desafios jamais enfrentados por um piloto. Em uma época de computadores que ocupavam o espaço de uma sala, era preciso algo compacto e eficaz para guiar a nave espacial. The guidance and navigation system was amazing, and today when I look back at it 35 years ago, it was even more amazing. It had all of 60,000 words in it. Today, if you don't have gigabytes of memory, you don't seem to be able to get along. The computer that landed in the landing module was built specifically one time for that mission. Com cerca de 1 metro quadrado e pesando 35 quilos, era considerado compacto. O computador do módulo lunar era um prodígio da engenharia para a época. Outro idêntico guiava o módulo de comando. The little handheld calculator that you could go in and buy at Walmart would be as powerful as the guidance computer we had on the landing vehicle. Mas enquanto Armstrong e Aldrin preparavam o módulo lunar para pousar, o controle preocupava-se com um acontecimento inesperado que poderia causar grande impacto na missão. 20 de julho. A Apollo 11 estava na órbita da Lua há menos de um dia. Quando Armstrong e Aldrin preparavam o módulo lunar, submetendo-o a horas de testes, receberam notícias preocupantes da base. O controle da missão estava preocupado com um intruso no espaço. Os soviéticos haviam lançado uma sonda não tripulada na órbita lunar, coincidindo com a chegada da Apollo 11. Foram feitas tentativas de contato com os russos, mas ninguém sabia ao certo para que era a sonda ou se sua órbita colocaria a tripulação da Apollo 11 em perigo. The Soviets were actually trying to pull off a sample return mission, a robotic sample return mission. It was called Luna 15, and it was supposed to land on the moon, collect a sample, and bring it back to Earth. It certainly didn't hurt that it would have upstaged Apollo 11, but it didn't. It crashed on the moon. Com a ameaça soviética eliminada, Armstrong e Aldrin aguardavam o sinal verde de Houston para pousar. Eles seriam os primeiros a pousar na Lua, abortar o pouso ou morrer tentando. O módulo lunar foi a primeira espaçonave construída que jamais operaria na atmosfera. Our design, of course, at that time was mainly driven by aeronautical engineers. The lunar module, of course, was not going to be constrained with aerodynamics. It was going to operate in the vacuum of space. Mas para pousar na Lua e decolar, o módulo lunar precisava ser leve. Os módulos lunares anteriores eram muito pesados. So they started throwing away all of the extra stuff. They took out the seats because the astronauts would only fly in 1/6 gravity or in weightlessness, and so they didn't need seats. A tecnologia de redução de peso produziu um módulo lunar eficaz, mas sua estrutura era muito leve. Em vez de revestimento metálico, a maior parte do módulo inferior era revestida com filme de poliéster. Os astronautas passaram a chamá-la de espaçonave de papel. Even the parts where there were metal, like the skin of the crew cabin, was just a fraction of an inch thick. So it was like a very taut aluminum balloon. O projeto do módulo lunar fez os engenheiros superarem seus limites. Uma tarefa particularmente árdua foi projetar o motor do módulo de descida que os faria pousar na Lua. Era preciso ter propulsão variável para que eles pairassem e escolhessem o local de pouso. So they developed this engine that could be throttled like a car. And if you look at the landing profile, you see that it starts out at 100% and then it throttles down partway through.
Também havia o motor de subida. Sua única função era retornar os 2 homens à órbita. Mas se falhasse, eles estariam fadados a passar o resto de suas vidas na Lua. The reliability of that one had to be perfect, because you're not leaving if that thing doesn't work. So the idea was in rocketry is simple means high reliability. As únicas peças móveis eram 2 válvulas. Se estivessem abertas, o módulo de subida voaria. Eram 16 horas na costa leste no dia 20 de julho. A missão estava com mais de 103 horas. A Águia estava pronta para pousar na Lua. Michael Collins, sozinho no módulo de comando, circulou a Lua em uma órbita diferente. Estava preparado tanto para uma tentativa de resgate, caso o pouso fosse abortado, quanto para comemorar se tivesse sucesso. As 2 naves estavam atrás da Lua e sem comunicação com a Terra. Na base em Houston, Gene Kranz comandava o pouso. Com a interferência, aguardando a Águia sair de trás da Lua, dirigiu-se pela última vez à equipe. So I called my controllers onto this loop for a very personal conversation, because this was very emotional for me. Emotional moment, and I really wanted to tell my team how much I believed in them, and what I thought of them, and what I felt they were capable of. And that even though this is something that had never been done before, I believe that, A, we were the right team at the right place. And this day, we would make it happen. And from that moment forward, no controller would enter or leave the room until one of 3 things had happened. We would either land on the moon, we would crash attempting to land, or we would abort. And the final 2 outcomes were not good. A comunicação com o módulo lunar havia sido restituída, porém havia interferência. Gene Kranz ficou apreensivo. So it's purely my decision as to how much information is enough. Well, the kind of information you're looking for is telemetry information and voice information. So this is now going through my mind, do I have enough to continue? And the answer was yes. Okay, Retro, go. Fido, go. Guide, go. Control, go. Telcom, go. GNC, go. Ecom, go. Surgeon, go. Capcom, word, go to continue PDI. So I gave the crew the go for power descent. You go to continue power descent. You're a go to continue power descent. The crew acknowledged their go, and we immediately lost communications again. Apesar dos problemas, o motor de pouso foi ligado no tempo previsto e a Águia iniciou o procedimento de descida na Lua. Of course, we were going engine first, face down, so that we could see the landmarks moving from the bottom of the window up to the top of the window, and we could make time and landmark checks. We had very crude instrumentation and capability measuring at that time, but it was good enough to get the crew started down towards the surface of the moon. But as they got closer to the surface, we had to bring in the landing radar so it could update the crew's knowledge of the actual altitude. À medida que eles desciam, a concentração de Armstrong voltou-se para a superfície da Lua. Aldrin monitorava os instrumentos do módulo lunar, transmitindo informação para Houston. Mas, de repente, começaram os problemas. That's affirmative. Program alarm. 1202. 1202. A 10.200 metros de altitude, estavam com problemas sérios. O computador emitiu um alerta de sobrecarga e eles estavam a apenas 6 minutos do solo. And the computer is throwing out all these alarms and saying, I've got too much to do, and if you don't lighten my workload, I'm just going to give up. When they did come on, we couldn't look it up in the book to see what the problem was because we were watching where we were going, calling out altitude rate. You're not exactly sure which path to take. Do we keep working for the landing radar thing, or do we start addressing this question at the computer program alarm? It was enough to interrupt our train of thought and get us wondering, when's the next one going to come on? Right in the middle of landing, it was almost as dangerous to try and abort with a bad computer as it was to carry on with the landing. Mas a Lua continuava se aproximando e os alertas não cessavam. Go for landing, 3,000 feet. Top alarm. 1201. 1201. Roger, 1201 alarm.
O alerta 1201 era mais urgente que o 1202 e significava que o computador podia desligar completamente. Aldrin seguia transmitindo os dados para Armstrong. Precisavam de um lugar para pousar. Estavam a 600 metros de distância e a 2 minutos das pedras. As I was looking at my trajectory plot, Neil leveled off at about 400 feet and was whizzing across the surface, and it was far from what we trained for and seen in the simulation. Neil is looking out the window and he sees this enormous crater. This is a crater the size of a football field with boulders around it that are as big as small cars, you know. We continue on down the surface. We should have been on the surface by about 10 minutes, and now, as a result of this trajectory problem we had, we're further downrange from our landing site. Enquanto se aproximavam da superfície lunar, Armstrong preparou-se para assumir o controle do computador em pane. Now we get to about 500 feet and we take over manual control, and at this time I think Neil could really see that it was going where he didn't want it to go. Estavam se aproximando da curva da morte. Se passassem desse ponto, seria tarde demais para abortar. If you ever go below the dead man's curve, you just don't have enough power to go back up and do an abort before you had crashed. O combustível estava ficando excessivamente baixo. Houston deu prazo de 60 segundos para abortar o pouso. Forward 60 seconds. And we did hear the call of 60 seconds, and a low-level light came on. That, I'm sure, caused concern in the control center. They normally expected us to land with about 2 minutes of fuel left, and here we were down still 100 feet above the surface at 60 seconds. But when I called 1 minute, they were starting down, and then I called 30 seconds, and I was really getting a little anxious at this point. At about that time, you really start to suck air, and I'm seriously thinking now we have this land abort decision that the crew is faced with. Are they going to have sufficient fuel to land on the moon, or are they going to have to board very close to the lunar surface, which is extremely difficult and extremely risky? 30 seconds. Forward. When it got down to 30 seconds, we were about 10 feet or less, and I could see that they were in the final phases. A little bit of drifting, and I could sneak a look out, because at that point I don't think Neil cared what the numbers were. He was looking at the outside. Contact light. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. O pouso se deu às 16 horas e 18 minutos, horário da costa leste. Ficaram a 6,5 km do alvo. O combustível dava só para mais 17 segundos. It took us a couple seconds to really realize that we had made it. And then the people in the viewing room start cheering and clapping and stomping their feet. And I'm so tied up emotionally at this time that I literally cannot speak, and I got to get my team back on track. And I wrap my arm on the console and break my pencil, and finally get back on track and call my controllers to attention. Say, okay, all you flight controllers, settle down. Okay, let's get back on with it. A Apollo 11 estava na Lua, mas abaixo dos 2 astronautas e do módulo lunar surgira um defeito na etapa de descida que podia causar uma explosão catastrófica na espaçonave. O módulo lunar Águia estava na Lua há 1 hora e Armstrong e Aldrin completavam os testes pós-pouso. Enquanto isso, um desastre se formava sob seus pés na etapa de descida. The cold on the moon permeated the fuel line and caused a blockage in the fuel line, which was immediately reported back by telemetry to Mission Control in Houston. That gave us cause for alarm. A tubulação que fornecia combustível para o motor de descida estava entupida, causando aumento de pressão. Se não desentupisse sozinha, Kranz teria que ordenar abortar a descida na Lua e retornar à órbita. There was, for the few seconds that this was going on, some thought given to aborting the exploration of the moon and to initiate the launch sequence right away. However, the heat that came out of the engine melted the ice that had formed in the line, and the problem went away. Desastre evitado, Armstrong e Aldrin preparavam-se para explorar a Lua. 6 horas após o pouso, os 2 astronautas estavam prontos para sair do módulo lunar.
Em suas roupas lunares, deixaram entrar ar dentro da cápsula para poderem abrir a porta. When we're all ready and depressurized, we're looking at the gauge as we turned the valve, I think, on the handle to vent the pressure 4 or 5 pounds per square inch, and it went down to the point where it was almost zero fairly quickly. We thought, well, let's give it a try. We tried to pull the door open, and it wouldn't come open. We thought, well, I wonder if we're going to get out or not. And it took an abnormal time for it to finally get to a point where we could pull on a fairly flimsy door, and you don't want to rupture that door and leave yourself in a vacuum for the entire rest of the mission. Aldrin bateu na guarnição da porta e ela finalmente se abriu. Sob orientação do colega, Armstrong saiu da cabine. Após descer a estreita escada com cautela, Armstrong pisou no apoio de pé. Era hora de fazer história. I'm at the foot of the ladder. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Eram 22 horas e 56 minutos na costa leste. Enquanto Aldrin preparava-se para sair, Armstrong fazia suas primeiras observações da superfície lunar. Surface is fine and powdery. I can kick it up loosely with my toe. I only go in a small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see it has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Meia hora depois, Aldrin também saiu do módulo lunar, descendo pela escada. There you got it. That's a good step. Yep. About a 3-footer. Quando Aldrin pisou no apoio de pé, virou-se para ver a vista e ficou maravilhado. Magnificent desolation. The visibility was so clear, especially looking down sun. If you look down at the surface, you could clearly see a glow around the shadow of your head. Even in shadows where the sun didn't reach, you could see into the shadows reasonably well. Looking out on the horizon, it was so clear, you could see the moon curve away. Estimating distance was kind of difficult because you don't know exactly how far away it's going to curve, and the clarity is so distinct. Os exploradores testaram sua mobilidade e fincaram a bandeira americana. A lot of people think because you have 1/6 gravity that you ought to be able to jump 6 times higher. Wrong. You can jump to the degree that you can accelerate your mass from a standing still movement. As soon as your feet leave the ground, you're done. You can't do anything more. So it's the rapidity of that motion. And is that hampered by the stiffness of the suit? Yes, it is. Apesar das roupas volumosas, os astronautas iniciaram outras tarefas. Uma delas era montar uma estação científica, bem menor do que as que seriam montadas em missões posteriores. They created something called ESEP, which stood for Early Apollo Scientific Experiments Package. And it consisted basically of a seismometer that would detect moonquakes. And it was powered by solar panels, and a reflector called a laser ranging retroreflector. A estação científica ficaria na Lua e enviaria informações durante 5 semanas. O refletor a laser permitiria aos astrônomos medir a distância entre a Terra e a Lua com precisão de centímetros. Funciona até hoje. Após 2 horas e 31 minutos, a caminhada na Lua terminou e os primeiros homens a pisar em outro mundo pegaram as últimas amostras para os geólogos na Terra. We were really not geologists. We were test pilots, fighter pilots in an unknown environment trying to do the best that we could. And it was up to a mix of later talents so that we would get the most scientific benefit out of the achievement of, as the President said, landing a man on the moon and bringing him back safely.
Após 1 hora, estavam de volta ao módulo lunar, preparando-se para partir da Lua. Pairava no ar a maior ameaça da missão. Para voltar, o motor de subida do módulo lunar precisava ligar. Era mais uma tecnologia que nunca fora testada na Lua. E para complicar ainda mais, ao sair da cabine, os astronautas haviam quebrado o disjuntor do motor de subida. Armstrong e Aldrin estiveram na Lua durante 21 horas e exploraram fora do módulo lunar durante 2 horas e meia. Exaustos, queriam voltar para casa. Mas antes, precisavam descobrir um modo de ligar o motor de subida. Os engenheiros se reuniram, dando ideias para contornar a quebra do disjuntor. Finalmente, uma solução foi encontrada. O curso do disjuntor foi redirecionado por Armstrong. Minutos depois, ele ligou o disjuntor da ignição alternada. O mecanismo de lançamento foi ativado abaixo deles. Now this sequence is completely automatic. Once they initiate the firing sequence, all of the things that have to happen occur automatically. One of the big things that happens is that a guillotine severs the wires and all the connections that exist between the ascent and the descent stage. It also sends a command to the ascent engine to fire. A decolagem da Lua ocorreu após 124 horas e 22 minutos transcorridos da missão. O módulo lunar subiu em trajetória irregular devido aos tanques esvaziarem em velocidades diferentes por levarem também combustíveis de diferentes densidades. Since the center of gravity moves in the ascent on the lunar module, in order to keep from fire and thrusters kind of all the time, it wallows off of attitude and then you thrust it back on. It does this in a little bit in pitch and a little bit in roll. Then it'll do it more in roll and a little bit less in pitch. So it's really kind of a lazy maneuver, and you're along for the ride. À medida que as duas naves se aproximavam, o módulo de comando pilotado por Mike Collins assumiu a acoplagem. Só o que Armstrong e Aldrin podiam fazer era esperar. Devagar, Collins aproximou-se do alvo de engate. Quando as duas naves atracaram, pouco restava do foguete Apollo que partira da Terra 1 semana antes. Ele tinha agora 1/40 de sua massa original. Após a conclusão do engate, Armstrong e Aldrin retornaram ao módulo do comando de espera. Cansados, mas exultantes, prepararam-se para a última combustão do motor do foguete necessária para voltar para a Terra. Once you get docked and the crew's transferred to the command module, that service propulsion system has to work. No caminho de volta, Collins fez um comentário irônico sobre o motor do foguete que os tirou da órbita lunar. The SPS engine, our large rocket engine, on the aft end of our service module, must have performed flawlessly or we would have been stranded in lunar orbit. No caminho para a Terra, Armstrong revelou certas particularidades a Aldrin. Uma delas relacionava-se à bandeira americana que eles fincaram. And he confidentially shared that it tipped over. And it doesn't look like it completely went over, but the exhaust was sure whipping the flag back and forth tremendously. Cerca de 60 horas depois, era o momento de dispensar o módulo de serviço. Seu potente motor os tirara da órbita lunar, impedindo que se tornassem, segundo as palavras de um astronauta, um monumento orbital da NASA ao redor da Lua. Eles se aproximavam da Terra a mais de 38.400 km por hora. Qualquer erro de cálculo os faria entrar raso e dissipar ou sair da atmosfera. Eles sabiam que o alinhamento de entrada era crítico. O módulo de comando precisava entrar em um ângulo preciso para iniciar o procedimento de descida. Com o ar ao redor da cápsula ionizado pelo calor excessivamente alto, eles perderiam o contato com o controle da missão. In the final stage of re-entry, it's the crew and the spacecraft. We go through blackout. We've done the best we can for the crew. It's a difficult time. It's a lonely time for the controllers because there's only one thought in every controller's mind. Did I give the crew everything we needed to, and was my data right? There are several times in the mission where the crew's on their own. We've done the best we can, and then it's up to them and the spacecraft to finish off the mission. À medida que o módulo de comando descia, o calor excessivo na parte posterior da cápsula começou a derreter e queimar a blindagem, como já era previsto no projeto. O material chamado blindagem ablativa era projetado para dissipar e levar calor com ele. E como outra medida contra o calor excessivo de 5.000 graus, o formato da cápsula criava uma onda de choque que também dissipava o calor. No momento em que deixavam a bola de fogo para trás, explosivos no topo da cápsula detonavam pequenos paraquedas freio que pegariam o ar e liberariam os paraquedas principais.
e isto reduziria a velocidade de pouso para meros 35 km por hora. Logo, os astronautas foram resgatados por homens-rã e transportados para o helicóptero Hornet. Mas ainda restava uma tarefa mais longa que a própria missão. Nos 21 dias seguintes, eles ficaram praticamente isolados em um trailer especial à prova de germes. I think the quarantine in our case was not necessary. However, it was a welcome cushioning. It did give us time to reorder our priorities, to prepare for the things that we were going to have to do once we got out. Well, Neil had a funny statement about that, a good statement about that, which was, you know, the chances of them coming back to Earth with any kind of a moon bug were tiny, 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 tiny. But the ramifications, if they did come back with a moon bug, were enormous. So you have a very, very, very small number times a very, very, very big number, and the result is, yeah, it's probably a good idea. Milhões de pessoas saíram às ruas para comemorar a volta dos heróis do espaço. Foi um marco do século XX. Em Houston, os geólogos analisavam as pedras, 21 quilos delas. As pedras lunares coletadas pela Apollo 11 tinham uma variedade surpreendente considerando a prévia estada dos coletores. A coleta de pedras de Neil Armstrong é considerada uma das melhores já feitas na Lua por astronautas. Com o passar dos anos, à medida que as lembranças do primeiro pouso na Lua começam a se apagar, restam as imagens espetaculares para recordá-las. As melhores foram captadas pelos próprios astronautas. Well, I want a before and an after, so I took a picture of flat surface, then I stuck my foot down and pulled it away, took a picture of that, and that looked so lonesome to me. I put my foot down another time and then moved my foot away slightly so you could see the boot. Mais 6 missões Apollo foram enviadas à Lua. Devido a um problema na Apollo 13, apenas 5 pousaram. Ao fim do programa, os astronautas tinham um veículo lunar e podiam ficar na Lua durante 3 dias. Uma grande extensão da superfície foi explorada e mais de 400 quilos de pedras foram devolvidos. Mas na época do lançamento da Apollo 17, não havia mais o apoio do público. As Apolos 18, 19 e 20 foram canceladas e 2 foguetes Saturno estão expostos em museus atualmente. Gene Cernan e Harrison Schmitt, os últimos homens na Lua, partiram em 12 de dezembro de 1972. Nunca mais um homem lá retornou. It's time to take the best minds that we have, not only within NASA, but within the technical community, come up with a proposal, cost this proposal, and then find some way to articulate it to the American people as necessary to survival. Our survival as our species and our survival economically, because the only way we're going to compete in this entire world is through technology. We need the nation behind us, we need the world behind us, and we need a unified appreciation that this is not going to break the bank, that everything we expend on exploration is going to be returned to us as a nation and us as a world manyfold. The promise of America's space exploration is to move from magnificent desolation to magnificent inspiration.